Então, pessoal, as abelhas campeiras, nessa parte aí você coloca mais melgueira, ganha chuva, que mais ou menos aí janeiro, fevereiro, ó, costuma ser um mel mais muito tempo, esperar a caixa encher. Olá pessoal, Aloysio Souza, aqui do Meliponário Zé Domingues, situado aqui no povoado de Saco do Fogo, em Bipitanga, na Bahia. Posso colher todo o mel da minha abelha Jataí? Então, pessoal, as abelhas campeiras são as abelhas que já atingiu a sua fase adulta. Então, elas saem para o campo para buscar o néctar e o pólen. Elas retiram da flor o néctar, carrega no papo, né? Então, ela vai até a colmeia, aí elas fazem o processo aí de estar fazendo mel. O pólen, ela já retira da flor, mas são trazidos nas partes traseiras aí das patas, chamada aí de corbículas. Então, pessoal, em relação a essas caixas modelo ímpar, é importante assim acompanhar aí, quando elas preencher aí uma melgueira, você acrescentar mais melgueira na época aí das flores, que elas vão estocar mel. Nessa parte aí você coloca mais melgueira, ganha mais espaço. Elas vão estocar o mel para quando chegar a época da estiagem, já tem um mel estocado. Então, pessoal, é saber a quantidade de mel que você quer retirar de cada melgueira ou de cada caixa. É muito importante você saber. Aqui depende muito de região. Na minha região aqui, é Nordeste, essa época é a época seca, eu retiro bem pouco. Retiro aproximadamente aí uns 30% do mel estocado, porque vão demorar a chegar flores e elas precisam desse mel para esperar até chegar a época aí da florada, para elas fazerem mais mel. Então, na época da chuva, que mais ou menos aí janeiro e fevereiro, eu retiro um pouco mais, eu retiro 60% aí do mel estocado de cada melgueira. Tem algumas enxames que produz mais, outros produz menos. Aí você vai acompanhando, vai conhecendo cada enxame que você tem e você faz o manejo aí da maneira que você acha bem melhor aí, tanto para você quanto para as abelhas. O mel, pessoal, nessa época é o mel mais escuro. Acho que por causa aí da florada das aroeiras, é um mel bem mais escuro. Já o mel que a gente colhe na época de janeiro e fevereiro, que é uma quantidade um pouquinho maior, costuma ser um mel mais branco. Já vem a florada silvestre, tem a malva, tem várias plantas rasteiras nativas, o paco-paco. Então produz um mel um pouco mais claro. É isso aí. Então, pessoal, com o tempo que eu venho trabalhar nessas abelhas, eu venho percebendo que você retirar o mel incentiva essas abelhas a produzir mais. Então elas vão ver que o estoque está faltando, tem pouco mel, então elas vão estocando mel. Porque você não retirar e deixar a melgueira cheia aí, vai um ponto que elas vão perceber que não precisa de mais mel, tem o suficiente para toda colônia, todo enxame, então elas não vão produzir. Então, você retirar um pouquinho na época da seca, na época das flores, retirar um pouquinho mais, as abelhas vão produzir bem melhor do que você deixar muito tempo, esperar a caixa encher. E você retirando um pouquinho a cada 4, 5 meses, vão incentivando essas abelhas já tá aí a produzir. Então, pessoal, retirar todo o mel, você nunca deve fazer isso. Você deve deixar um pouquinho para elas, porque as abelhas novas, elas não vão ao campo, então elas dependem desse mel
desse pólen para elas alimentarem. Então, pessoal, hoje eu tenho bastante caixa, então eu consigo aí fazer um controle retirando um pouco de cada caixa esse mês. É assim que surgir mais encomenda, daqui 2 meses eu retiro de outras caixas, e depois de mais 2 meses eu retiro de outras caixas, até chegar naquelas que foram tiradas primeiro. Então a gente faz um rodízio aí com essas caixas e graças a Deus tá dando certo. Aqui, pessoal, eu tenho outro caixote também, ó. E dá pra ver aqui, ó, a parte do ninho. A divisória aqui é o meio. Essa parte preta aqui, ó, é o própolis. Pegajosa aqui, bem escura. E aqui, ó, eu tenho um pouco de mel estocado nessa parte da melgueira aqui, ó. Dá pra ver aqui os potes de mel. Aqui também, nesse lado também, eu tenho outro pouco de mel estocado. Aqui são própolis com cera. A abelha já tá aí, propolisa bastante. Então, por mais que seja aqui na época da estiagem, eu posso estar retirando um pouco desse mel aqui, ó. Pra ver aqui, ó, eu posso estar passando a faca aqui e retirar uma pequena quantidade de mel nesse caixote aqui de abelha já tá aí. Aqui, pessoal, já é uma caixa a modelo ímpar. Dá pra ver aqui, ó, eu tenho aqui uma melgueira. Aqui eu tenho uma melgueira. Aqui eu tenho ninho e sobreninho junto. Aqui tá a entrada. Então, nessa aqui, essa primeira melgueira, dá pra ver que eu tenho tanto pólen, esse lado, esse spot amarelo aqui, e aqui o mel. Então, pessoal, nesse modelo de caixa, você não retira mel. Até porque ainda tem uma melgueira só. Você espera preencher toda essa parte aqui, ó. Elas vão colocar mais pólen do que mel nessa primeira melgueira, pois está perto aqui do ninho. Então o pólen é o primeiro alimento das abelhas novas. Assim que as abelhas nascem, ela alimenta primeiro desse pólen. É por isso que eles tocam esse pólen mais próximo do ninho. Então depois que preencher toda essa melgueira, você acrescenta mais uma melgueira aqui por cima. Então nessa segunda melgueira, eles vão estocar só o mel. Então o indicado aí, nessas caixas ímpar, é que você pode estar retirando o mel só da segunda melgueira. Nessa primeira melgueira você não retira mel. Apesar que tem pouco aqui, ó. Dá pra ver essa parte escura aqui, é onde estão os potes de mel. Mas não é recomendado retirar mel nessa primeira melgueira. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dê aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Vamos trabalhar e vamos crescer.